Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os livros lidos no mês de janeiro de 2025. Eu li 4 livros e eu vim aqui contar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Então eu vou começar pelo primeiro que eu terminei, que foi o do Mia Couto, O Fio das Miçangas. O Fio das Miçangas. Espero meu gato passar. Ai, gente, toda vez que eu ligo essa câmera, ele resolve aparecer aqui também. Ele escuta eu falando, né? E ele vem aqui ver o que está acontecendo. Ele é muito curioso. Então, daqui a pouco ele vai embora. Acostumem que ele sempre vai ter a participação dele. Bom, como eu ia falando, eu li esse livro do Mia Couto, O Fio das Miçangas, e são vários contos reunidos dele. E eu li para o clube do livro que eu participo, que eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, que é da Juliana Gervason. E, gente, que livro! Que livro, recomendo a todos. Eu queria fazer uma resenha sobre ele aqui, mas eu quero fazer uma resenha diferente. Eu não quero falar só sobre ele. Eu queria ler um conto desses que foi um dos que mais me impactaram nesse livro. E eu queria vir aqui ler para vocês. Acho que eu vou fazer isso em breve, mas por enquanto eu só recomendo que vocês leiam. São contos pesados, fala muito sobre a violência doméstica, mas de uma forma muito poética e muito bonita. São contos bem curtinhos, mas isso não significa que não te traga grandes reflexões sobre eles. Muito bem escrito, né? Claro, é Mia Couto, né? Ele escreve muito bem. E, gente, é sensacional, sensacional mesmo. Todos deveriam dar uma chance para pelo menos o conto dele deveria ser lido por todos. Recomendo fortemente que vocês leiam. Vocês vão se encantar, assim como eu me encantei. Também li, o segundo foi Coração das Trevas, de Joseph Conrad. A experiência dele como capitão de uma embarcação que trazia borracha e marfim do Congo. E essa experiência para ele foi muito traumatizante das coisas que ele encontrou lá. Foi uma época em que o Congo se tornou colônia da Bélgica, então tudo que existia lá era trazido para a Europa. E ele foi uma das pessoas que fez esse comércio. E aqui conta a história de Marlowe, que tem a missão de encontrar Curtis, que é um comerciante desse tipo de produto que está com problemas de saúde, problemas mentais. Aparentemente, quando ele encontra ele está com problemas mentais também, não só física. E esse encontro traz algumas reflexões para o Marlon. E também aqui ele vai contando a sua aventura até encontrar o Kurt. É uma história contada dentro de uma outra história. O Marlon vai contar as suas aventuras para tripulantes da tripulação onde ele se encontra, e daí começa a narrativa dele contando uma outra história. É muito interessante, é muito bom, é um clássico da literatura e recomendo que vocês leiam para saber mais sobre esse período trágico na história da humanidade. O outro que eu li foi um livro que foi muito difícil para mim ler. Não sabia que ele era tão complicado de ler, que é uma questão pessoal. Mas eu não estou falando difícil de ler no sentido de que o vocabulário é um vocabulário difícil de se compreender. É um livro pesado, eu acho que é um livro que traz muitos gatilhos, principalmente para mim. Eu assisti uma história muito pesada. Eu acho que eu não falei, né? O autor é Kenzaburo Oe, é um japonês. Eu sabia já a história, é sobre o filho dele, que nasceu com uma deficiência. Ele vai contar o sentimento dele a partir de quando esse filho nasceu. O que ele sentiu, quais eram as sensações de saber que ele teria que cuidar de uma criança com deficiência. O livro foi lançado em 1964 e é o livro mais conhecido dele, mas na minha cabeça eu achei que ele ia contar uma história a partir das emoções
de ter um filho. Mas não se engane, não foi isso. São emoções, mas emoções muito ruins. Ele não mede palavras para falar sobre esse filho dele. E eu achei, no meu modo de ver, assim, muito pesado. Mas mesmo assim, é um livro muito interessante. Gostei muito, assisti até o final. Não conseguia parar de ler, apesar das dificuldades. E eu achei que ele é muito sincero em mostrar o que ele realmente sentiu. Nós não estamos acostumados com esse tipo de verdade. É isso, é essa palavra, esse tipo de verdade. Eu acho que ele coloca aqui o que realmente passou pela cabeça dele. Coisa que nem todo mundo tem coragem. Ele vai mostrar que às vezes a melhor solução não é mais rápida, não é mais fácil. Vocês precisam entender. Eu não fiz a resenha ainda sobre esse livro, mas vou fazer com mais detalhes. Estou preparando, né? Estou escrevendo sobre ele, estou procurando pesquisar mais sobre o assunto. O filho dele, ele cita aqui, ele se tornou um grande maestro no Japão. Ele até hoje ele tem vários CDs, não é CD. Naquela época era CD. Hoje você pode achar no Spotify ele em vários outros aplicativos. E ele é bem conhecido, ficou bem famoso aqui no Japão pela sua música, pelas suas obras. Eu já li um outro livro do Kenzaburo Oi e chama Morte na Água, que também fala de traumas e também nesse outro livro que eu li, também fala do filho dele. Geralmente os livros dele, ele conta suas experiências pessoais e sempre vai ter um relato sobre o filho dele. O filho dele é muito citado em todas as obras dele. Eu vou ler para vocês aqui a contracapa, o que está escrito. Em 1964, o jovem romancista japonês Kenzaburo Oi, premiado e promissor, recebia notícia de que seu primeiro filho nascera com uma anomalia cerebral. A mesma situação deve enfrentar Birds, protagonista de uma questão pessoal. O professor de cursinho passa a vida medíocre bebendo à solta e sonhando com expedições africanas, repletas de lances heróicos até ser confrontado com a situação incontrolável. Partindo de matéria tão íntima, Kenzaburo Oi corria o risco de escrever uma confissão tenuemente mascarada de literatura, mas uma questão pessoal é tudo menos isso. Neste romance, a ficção toma corpo para melhor refletir sobre fato e fantasia, devaneio e desespero, para promover um longo exercício de conquista de uma realidade dolorosa e, por algum mistério, plena. Aqui ele não explica muito o que o livro quer dizer, mas depois que você começa a ler, você entende bem o que ele quis passar aqui nesse livro. E, por fim, o outro que eu li no Kindle. Eu vou abrir aqui ele. O Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. Eu li, né, pelo hype que está sendo agora, por causa do filme, né? E como eu não sei quando eu vou assistir esse filme, gostaria muito de assistir, mas não é uma coisa que vai ser possível tão em breve. Então eu peguei o livro para ler e fiquei encantada com o livro. O livro é realmente muito bom. Não sei como é o filme, né? Mas o livro me encantou demais. É muito triste, é muito doloroso ler algumas partes aqui. É um livro difícil de acreditar que isso existiu mesmo, isso existe, né? A gente sabe que ainda existe. Da tristeza que é ter a perda de um pai, ainda de uma forma tão violenta e tão triste, né? Mas fala também a mudança na família, o pensamento dos filhos, do filho, né? Porque quem está contando aqui é o Marcelo, né? Então, os sentimentos dele em relação ao pai, em relação à mãe, como ele enxerga a mãe dele e a família dele. Ele vai falar também dos avós dele, da origem da família dele,
Eu achei tudo muito bonito, é triste, mas mesmo assim é muito bonito. E espero um dia poder em breve assistir o filme para poder comparar os dois. Aqui também ele vai falar sobre os momentos em que eles conseguiram a certidão de óbito do pai dele, os momentos da mãe dele, da perca de memória da mãe dele. E ele vai contando, só que não é uma narrativa linear. É lógico, tem, né, a sequência certinho, mas muitas vezes ele volta lá no passado, aí depois ele vai para o presente, aí depois ele vai lá no futuro, ele vai mesclando a narrativa e ficou muito legal, muito bom. Dá para entender bem o que ele quis fazer, o que ele quis passar. Eu achei incrível. Muito bom mesmo. Li rapidinho, né? Porque é um livro que flui bastante, bem rápido. Eu queria também saber o que ia acontecer, mas mesmo assim, vários momentos eu tive que deixar um pouco de lado, tomar uma água, porque aqui existem momentos muito pesados para a gente ler. Deu para ver que esse mês a coisa foi feia aqui, hein? Só livro que me, me fizeram pensar muito, coisas muito impactantes, que traziam grandes emoções. Mesmo Mia Couto também tem contos aqui que você para até de respirar quando termina de ler. Mas todos eles valem muito a pena, são muito bons, eu gostei muito. Bom, e esses foram os livros lidos no mês de janeiro. Aí eu tô com o livro aqui, só esse. Espero que vocês tenham se interessado por algum deles. Daqui, o único que tem resenha é Coração das Trevas. E eu vou fazer um pro Questão Pessoal do Kenzaburo Oi, mas será em breve. Espero que vocês se interessem em ler algum deles, porque vale muito a pena. Vocês não vão se arrepender. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link de todos os livros aqui embaixo para vocês comprarem, se interessarem. Deixo desde já o meu agradecimento. E comprando através dos links, você vai me ajudar a crescer o canal cada vez mais. E não vai pagar nada mais por isso. E também, se você quiser me ajudar, deixe um like, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!